aquilo que nos faz mover, mesmo que quando seja apenas a palavra, é a comunicação. E acho que o homem deixará e perderá muito quando a sua capacidade de comunicação for reduzida. Lá está, por exemplo, à sigla, à mensagem cifrada. Acho que o exercício da comunicação, e aqui estou a falar de duas comunicações, uma que pode ir em cima de carris, uma que pode ir pelo ar, uma que pode ir por baixo d'água ou por cima d'água, mas também há outra que vai por cima de tudo, que é a nossa capacidade de comunicarmos. Porque se há alguma coisa sou, é mesmo alguém que gosta de comunicar, chamem-me ou não comunicador. Entrei primeiro para a Rádio Universidade, ainda antes de 1968, porque eu estreiei profissionalmente na rádio 8 anos depois de me ter estreado na televisão. Digo profissionalmente porque ganhei dinheiro. Em 1968, no dia 1 de junho, estreiei-me no Rádio Clube Português. Depois de ter feito provas também. Embora estivesse há 7 anos a fazer televisão, fui fazer provas e tive que fazer improvisos e ler textos nas mais variadas línguas e ler noticiários e tal. Estreiei-me num programa chamado FM 68, FM 67, embora eu me tenha estreado em 68, e o programa tinha o nome da data do seu início, não é? O FM era uma coisa nova em Portugal. Quase todos os programas eram em onda média. O FM estava a aparecer, ainda por cima FM estéreo, imagina. Nem estéreo havia. A maior parte dos rádios não captavam FM, só tinham onda média. Logo no ano seguinte, porque passados 6 meses, eu estreei-me em 1 de junho e logo no princípio de 1969 estreava-me como jornalista, redator-locutor dos noticiários do Rádio Clube Português. Porquê chamar-lhe redator-locutor? É que, enquanto que hoje é normalíssimo que o jornalista leia as suas próprias notícias e faça a edição das suas próprias peças, naquela altura, em todas as estações de rádio e televisão também, havia um corpo redatorial que escrevia as notícias, trabalhava as notícias, e havia uns senhores que levavam com os papéis à frente só para lerem essas notícias, que se chamava, carinhosamente, os locutores papagaio. Só havia um rádio, uma estação de rádio, onde os jornalistas eram redatores-locutores, ou onde, se quisesse, os noticiaristas eram redatores-locutores. Era o Rádio Clube Português. E eu estreiei-me sob a direção do Luís Filipe Costa e comecei a escrever e a ler noticiários. Tenho muito mais horas de rádio do que de televisão, o que é normal, porque os programas de rádio são sempre maiores, não é? Eu fui participante num concurso, hoje chamam casting, naquela altura chamava-se apenas um concurso, de candidatos a apresentadores do programa juvenil da RTP. A RTP tinha nessa altura 2 anos de vida e fez um concurso para arranjar apresentadores para um programa juvenil que ia passar a ter lugar todos os sábados na televisão, cerca das 6 horas da tarde. E eu fui obrigado a concorrer pelo Padre Ávila, que era o padre que dirigia o Orfeão lá no Liceu Camões. E então, entre 300 e tal candidatos, por razões que a razão desconhece, fiquei em primeiro lugar. Tinha 14 e estreiei-me com 15 no dia 16 de janeiro de 1960. Naquele tempo obrigavam os apresentadores a saberem português, francês e inglês. Obrigavam os apresentadores a saber falar bem português, a improvisar, a ler textos bem lidos. Enfim, parece uma coisa quase do outro mundo, mas era aquilo que obrigavam naquele tempo. A televisão tinha 2 anos, não é? Quando eu me estreiei concretamente já tinha 3, não é? E, portanto, quer dizer, a televisão era uma coisa completamente desconhecida para toda a gente. A televisão estava a surgir quase como um passo de mágica, não é? Os programas só podiam ser em direto porque, naquele tempo, não havia gravadores. Também somos anteriores à invenção do teleponto, portanto, tínhamos que falar de improviso, ou com textos decorados, mas ditos de maneira que não parecessem decorados. Hoje em dia há meios técnicos completamente diferentes, há uma grande facilitação do trabalho dos intérpretes, daqueles que dão a cara em televisão, sejam apresentadores ou atores, desde o apoio do texto através de um in-ear, porque agora todas as expressões se utilizam em inglês, não é? Eu diria que é apenas um auscultador de ouvido, mas enfim.
ao teleponto, várias técnicas que dão uma grande ajuda. Para além de uma outra que dá imensa ajuda, é de que há pessoas que podem fazer o mesmo take 20 vezes ou 30 seguidas até sair bem. E aquilo que a gente vai ver no ar é o que está bem. No caso da minha geração, como não havia margem para emendar, porque as palavras e os disparates não se agarram depois de terem saído, o que acontecia? Habituámos-nos a ser muito rigorosos, jogando à defesa relativamente a tudo aquilo que dizíamos. E assim se fizeram milhares de peças de televisão, em direto e ao vivo, na RTP, ao longo destes anos, com os atores a saberem os papelinhos todos e a saberem se movimentar e tal. Em televisão fiz reportagem, muita, há reportagens minhas feitas com 15 e com 16 anos, no exterior. Fiz leitura de textos de filmes, tenho milhares de horas a ler textos de filmes, documentários, essas coisas todas, que hoje em dia ouvem, por exemplo, com a magnífica voz do Eladio Clímaco. Fiz das primeiras transmissões diretas, todos os natais e fim de ano, do circo do Billy Smart, que vinha diretamente da BBC, e como eu falava razoavelmente bem inglês, era eu que fazia a locução off. Fiz teatros de marionetas, escrevendo eu as próprias peças e interpretando também eu, fazendo de fantoches, portanto com as mãos, fazendo fantoches. Apresentei programas musicais. A primeira banda rock que apresentei na minha vida era composta por 3 jovens americanos, filhos de engenheiros que tinham vindo construir a ponte sobre o Tejo. E o baterista era o Michel Meunier, esse sim de origem francesa, mas é português, que viria a ser o baterista do Conjunto Mistério, um conjunto famosíssimo que apareceu na primeira leva do rock português. Portanto, aí comecei a apresentar os primeiros momentos musicais. Fui à casa de uma menina chamada Maria João Pires, na carrinha da televisão, buscar uma menina prodígio para tocar lá no programa. Por acaso chamava-se Maria João Pires. Convidámos um senhor, um jovem, de Bengala, que tinha um burro em casa, para ir tocar piano também ao programa, que por acaso chamava-se António Vitorino de Almeida. Agora é impossível falar-lhe de qualquer coisa como 15 mil horas de televisão no ar, não é? Só como apontamento, devo dizer-lhe que os programas que eu apresentava na televisão, aos sábados, eram pagos, principescamente pagos, por €1 cada programa, portanto o equivalente a 200 escudos. O programa do qual eu tenho mais saudades chamava-se A Outra Face da Lua e foi um talk show puro e duro, desde a concepção do cenário ao design de luz, era tudo da minha autoria, não é? E que passou no Canal 2 da RTP durante algum tempo, menos tempo do que o programa merecia. Há uma das coisas de que eu me apercebi rapidamente, e de outra maneira não se justificaria que eu ainda estivesse no ativo, é que o tempo das pessoas mudou. Há outro tempo. E, portanto, o tempo de televisão não tem obrigatoriamente que ser o tempo real. Daí que, independentemente de eu gostar de fazer um programa em direto, porque chego, sei que começa à hora X e vai acabar à hora Y, e que, portanto, passado um bocadinho, eu estarei completamente descansado. Para além disso, eu acho que a maior parte dos programas podem ser editados de maneira a que o tempo pareça real, mas não seja efetivamente o tempo em que nós vivemos. Uma gala do aniversário da televisão, ou uma gala sobre, seja o que for, a gala anual do desporto, enfim, estou a dar apenas 2 exemplos. Depois de editada, fica sempre melhor. Não é para corrigir os erros, é porque há tempos que não vale a pena nós vermos a televisão. Só se justifica o direto, do meu ponto de vista, quando o direto tem mesmo a ver com a necessidade de nós sermos informados naquele instante. Na generalidade, quando chegar com uma emoção, na generalidade não valerá a pena. Eu creio que a informação é que ainda pode ter e deve ter o primado do direto. Agora, o entretenimento pode ser perfeitamente todo gravado. Eu considero que o ato de autoria e de produção são a essência de tudo. A produção, quando eu comecei a fazer produção, centrava-se muito numa pessoa só, praticamente uma pessoa só. As equipas agora foram crescendo e foram-se desmultiplicando as diversas funções. Eu fiz inúmeros programas de televisão
com os chapéus todos metidos na mesma cabeça. Não é? Ser o autor, ser o produtor, ser o realizador, ser o apresentador, fazer os castings. Hoje em dia, praticamente, tudo isso está compartimentado. Mas acho que tem vantagens, obviamente, digamos, de especialização, mas também tem desvantagens se não houver um grande núcleo de comunicação. Se houver problemas de comunicação entre as pessoas, é capaz de não ser tão eficaz. Eu tenho, por uma questão de formação, uma certa tendência para a obra, não digo solitária, mas a obra um bocado individual. Não dou a dizer individualista, mas um bocado individual. Porque cada vez que proponho um programa à televisão, vai desde o design do cenário até ao design de luz. É muito importante nós aprendermos uma coisa, é que nunca se sabe quem está do lado de lá. Nós não conhecemos nunca o público. O público não é um público. O público são públicos. E não sabemos nunca à porta de quem é que estamos a bater quando entramos em casa. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou um homem cheio de sorte. Acho mesmo que sim. Porque há um princípio da vida e, sobretudo, do show business. Pode-se enganar uma pessoa durante todo o tempo. Pode-se enganar todas as pessoas durante algum tempo. Não se pode enganar toda a gente durante todo o tempo. E, portanto, quase a fazer 48 anos de televisão, as pessoas tratarem-me por tio Julião, umas, por o menino Julinho, porque foi outro episódio da minha vida, outras, ou só por Júlio Isidro, e virem ter comigo, saberem o meu nome de cor, tratarem-me bem, darem-me um abraço e dizerem-me que gostam de mim, eu realmente tenho sorte e garanto uma coisa, é que realmente não ando mesmo a enganar ninguém. Eu gosto mesmo das pessoas, eu gosto mesmo de fazer uma televisão com um bocadinho de coração, de preferência com muito coração, e enquanto eu estiver assim, não vou parar, nem tenho nenhuma razão para isso.